Olá, abençoados com todas as bênçãos. Ouçam agora um pouco do testemunho de vida da nossa querida e amável colaboradora Vânia Ribeiro, a atual representante oficial do Ministério Internacional Crescendo em Gracia aqui no Brasil. Ela conta muito, resumidamente, sua infância, adolescência, experiências religiosas, envolvimento de trabalho em parceria com o memorável bispo do amor, Renato Suete, e finalmente seu inesquecível encontro com a maravilhosa graça de Deus. Confira, vale muito a pena. Aqui no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com você em todos os instantes. A melhor tarde para minha família da fé, para os meus irmãos que não se olham segundo a carne, que não têm muitas vezes o privilégio nessa carne de estarem numa família privilegiada, num emprego privilegiado, mas têm o privilégio de ter sido escolhidos por Deus. Quando nós ouvimos essa palavra, que é um privilégio para nós, ela veio como um consolo na nossa vida. Eu sou um exemplo disso. Eu fui para a religião desde criança, desde menina. O próprio Deus me chamou, me escolheu para isso. Eu nunca tive alguém que dissesse, vamos para falar de Deus para mim. Não, foi o próprio Deus quem me chamou. Porque eu sou filha única e tinha uma família totalmente desestruturada. Fui criada com muitas brigas entre os meus pais. Todas as brigas eu estava presente. E eu estou falando isso porque o Bispo Martim já deu meu testemunho a nível mundial. E o próprio Dr. José Luiz, ele falava, né, da vida dele, da vida passada dele, das coisas que ele passou até receber esse encontro com Jesus Cristo, que então mostrou a ele tudo aquilo que Paulo tinha deixado no fundamento. Por isso eu me sinto à vontade para falar que eu fui rejeitada assim pela minha mãe não queria ter filhos. Eu fui a sexta criança, todas ela abortava. E na sexta criança, quando ela foi fazer a cirurgia, primeiro ela ficou tentando todos os meses e não conseguia fazer esse aborto. Todas as vezes que ela colocava alguma coisa no útero, o corpo dela expelia e ela não conseguia fazer esse aborto. Depois então dessas várias tentativas e ela não conseguia, então ela foi fazer a cirurgia e na sala de antemão, na sala de espera da cirurgia, ela pegou no sono e ela viu o avô dela, que já estava na nuvem de testemunhas, e apareceu para ela, e ela só conhecia ele por foto.
e ele disse para ela: vai desse lugar, porque essa criança não pode ser tirada. Então ela acordou e pegou a minha tia que estava com ela e ela saiu correndo e foi embora, e só por isso ela não mexeu mais comigo no útero dela. Depois eu nasci com 7 anos de idade, eu tive um sonho que eu via uma multidão falando espanhol e acordei já falando espanhol. E veio uma espanhola morar em frente à minha casa e ninguém entendia o que ela falava, só eu. E eu conseguia traduzir, conversar com ela. E quando eu tinha 12 anos de idade, então eu vi um ser no alto da minha casa, que eu moro na mesma casa desde criança, quer dizer, no mesmo terreno, só mudei de casa. E eu vi esse ser dizendo: Vânia, eu vou dividir a terra aqui. Olha ao lado que você vai ficar. E a terra começou a dividir exatamente onde hoje é a minha atual casa, onde eu construí a minha primeira casa. No decorrer da minha vida, eu construí 3 casas, fora a da minha mãe. E onde é essa casa, houve uma rachadura no chão e nessa visão, e começou a dividir a casa, dividiu o terreno, uma rachadura gigantesca. E eu acordei, então eu fui atrás. Eu tinha por volta de 10, 12 anos, eu fui atrás de um vizinho meu que andava muito com a Bíblia para lá e para cá, e eu fui perguntar a ele, eu falei para ele: me ensina sobre a Bíblia. Porque antes dele me ensinar sobre a Bíblia, aí ele sentou comigo, explicou tudo, quem era Jesus, né? Conforme o que ele entendia, o que era o entendimento da salvação, do plano de Deus, né? Limitado ali, a graça ainda não tinha chegado no mundo. E então ele me explicou. Não, a graça já havia chegado no mundo, sim, só que eu não conhecia. O apóstolo estava lá do outro lado do mundo vivendo as situações dele, né? Mas ele já tinha tido essa revelação, porque ele teve a revelação em 1973. E até eu buscar alguém que me ensinasse a respeito da Bíblia, eu tinha um tio que ele sofria de esquizofrenia. Ele falava o tempo todo com o meu avô, que já tinha ido à nuvem. E esse tio ouvia o rádio. Ele ficava ouvindo a madrugada toda, porque ele não dormia. E ele ouvia a rádio relógio a madrugada toda, e eu ficava ouvindo com ele, porque o meu quarto era geminado, a casa era geminada, e todo o barulho que ele fazia lá eu ouvia do lado de cá. Então eu já ficava ouvindo. Na época era o bispo Roberto Macalister, e eu já ficava ouvindo as coisas da Bíblia, né? As orações e tal. E ali eu já comecei a ser despertada, que eu não era uma pessoa exatamente muito normal como as outras, porque eu era uma criança que todos brincavam e faziam bagunça, e eu era impedida de correr porque eu tinha uma doença renal, que eu urinava sangue toda vez que eu brincava, então eu tinha que ficar muito parada. E era uma doença incurável, né? Que os médicos não sabiam o que era. E ali eu já comecei a ser despertada para essa palavra. Não para a graça, mas para a palavra bíblica, né? Para o chamado de entender a Bíblia. E a partir dali eu comecei a ler muito a Bíblia. E eu amava a Bíblia.
Todas as histórias, a minha mãe, ela, na época, sem entendimento, né? Ela dizia, essa menina é doida, todo mundo brincando, indo pro baile, isso e aquilo, e ela sempre aqui dentro de casa, lendo a Bíblia, não quer saber de namorar, não quer saber de nada. Aí eu comecei a ter muitas crises renais, que eram provenientes do tal sangramento que eu tinha desde criança. E foi quando a tia, eu comecei a namorar o meu primeiro marido, e a tia dele indicou, falou, olha, tem uma igreja aí que está curando as pessoas, por que não leva ela lá? Aí eu fui lá, eu fui na Igreja Universal, lá na Suburbana, e comecei a participar dali. E dali eu passei para o Irajá, que eu moro no Irajá, eu vivo aqui no Irajá, no Rio de Janeiro. E a partir dali eu fui me encantando com os estudos bíblicos, que só tinha no domingo à noite. O restante era corrente, orações e sacudimentos, como eles falavam. Mas no domingo à noite, todo domingo eu estava lá e cada vez eu me encantava mais com a Bíblia. Até que eu fui chamada para ser obreira. E como a Igreja Universal não levantava pastoras, porque eu tinha o dom de ensino, o dom da palavra, eu atendia as pessoas, sempre fui a última a sair da igreja. Sempre. Enquanto o pastor estivesse lá, eu estava junto com ele. E atendia, a fila de atendimento para mim era muito grande, as pessoas vinham, contavam as situações, né? E a gente dentro do limite do que conhecia, que na verdade não era nada, a gente ia ajudando os abençoados. Até que ele foi, como não levantava pastores, eu nessa época já estava casada, eu casei na Igreja Universal, tive meus filhos na Igreja Universal. Aí eles então, na época o Renato Suete era o bispo do Brasil e ele mandou chamar a mim e o meu marido para a gente fazer o Instituto Bíblico. Então a gente começou e rapidamente fomos levantados pastores. Então eu larguei todos os meus negócios, vendi os meus carros, vendi os negócios na feira, que eram negócios prósperos, muito prósperos. Nós largamos tudo para viver para a Igreja Universal. E a partir dali, então, a gente foi levado a conhecer o mal, né? O lado mal, a religião, as humilhações, a falta de conhecimento, a falta de amor que eles têm uns para com os outros. E eu sempre fui muito discriminada lá dentro, porque eu dizia para eles, eu sempre falava com o Senhor, Senhor, eu quero ser a alegria desses abençoados, eu quero ser o consolo, eu quero ter sempre uma palavra de consolo na boca para eles. Eu quero levar o amor. Mas eu fui muito maltratada, porque uma ovelha no meio dos lobos, você imagina, né, o que eles fazem. E foi o que eles fizeram. E eu aprendi, de tanto ser maltratada, a não maltratar. Eu aprendi que Papai Deus derramou amor nos nossos corações e que isso existia e que esse amor era real. Enfim, eu fiquei lá até a idade de 30 anos, quando o mesmo Renato Suete que havia chamado a gente para
para ser levantado pastores. Ele saiu da Igreja Universal. Uma obreira me gravou o programa para mim e eu ouvi. E na mesma hora as escamas caíram dos meus olhos. Porque na mesma hora que eu ouvi ele explicando Gálatas 1:6, que diz: admira-me muito que estejais passando tão rápido daquele que vos chamou na graça de Deus para outro evangelho. E eu disse: outro evangelho? É assim, porque há 2 evangelhos, na verdade há um só. Porém, o que há é que alguns vos perturbam tentando perverter o evangelho de Cristo. Na mesma hora, eu entendi e falei: eu estou no evangelho da mentira e eu vou em busca do evangelho da verdade. E foi o que eu fiz. Chamei então o meu marido na época e disse para ele: bem, eu estou indo embora, se você quiser vir comigo, você vem. Eu não fico mais aqui porque eu não respeito mais isso. Isso aqui não é uma igreja, não é a igreja de Cristo. Eu vi muitas coisas lá que publicamente eu nem posso falar porque eu não tenho mais como provar, mas na época eu vi tudo o que devia e o que não devia ver. Então eu descobri que a Igreja Universal não era exatamente uma igreja evangélica, né? Ela tratava as pessoas como uma empresa. E aí eu saí e foi quando ali, com a idade de 30 anos, começou o meu chamado para crescer na graça e no conhecimento de Deus através do Renato Suete, que me apresentou a José Luiz. Ele trouxe José Luiz em Madureira e eu tive a oportunidade, o privilégio de estar com ele. Eu recebi a ele em Madureira, dentro do escritório. Eu tenho fotos que provam isso. Eu servia o pãozinho, eu servia ele com o maior amor. E eu disse para ele: eu amo muito ao Senhor. Porque as mensagens dele, toda vez que a minha carne vinha me maltratar, me jogar no chão, e eu botava uma mensagem dele na mesma hora, tudo ia embora. E eu comecei a entender que Deus estava ali. Eu disse: essa voz não é uma voz comum, é Deus falando. E cada vez eu ouvia mais, ouvia, até que o Renato começou a tentar misturar lei com graça e foi entrando por um labirinto, e aí eu saí e fiquei filiada diretamente com o Miami, com o Ministério Crescendo em Graça, o que eu estou até hoje. Isso já se vão 23 anos. Entendendo que essa é a verdade de Deus e que não há outra, que a verdade de Deus é tudo aquilo que está sendo pregado, que foi pregado por Ele enquanto Ele esteve nesse corpo. E que o poder foi dado àquela imagem, porque todas as reuniões dele eram gravadas em vídeo. E lá em Apocalipse diz que todo poder foi dado àquela imagem, né? A imagem da besta. E a imagem está aí, nós estamos nos submetendo em amor a estar divulgando a imagem dele, com os ensinos dele. Ele aqui no Brasil, no ano de 1999, ele recebeu o doutorado lá no Auditório das Boas Novas. Eu também tive o privilégio de estar presente quando ele recebeu o doutorado em doutrinas paulinas. E, enfim, esse é o Ministério Crescendo em Graça, que permanece firme, porque como ele é o governo de Deus, são etapas que o ministério passa, mas o ministério não acaba e nem jamais vai acabar. Então, eu compartilhei tudo isso com você para que você entenda o porquê
nós somos o governo de Deus na terra. Crescendo em graça é o governo de Deus na terra. Todos nós passamos por tribulações, mas nós estamos chamados a chamar à existência as coisas que não são como se já fossem, exatamente como fez Abraão. Abraão foi o pai da fé. José Luiz vem e revela essa fé que o apóstolo Paulo escreveu. E nós estamos chamados a imitar o crente Abraão, que chamava aquilo que não é como já sendo. A viver pela posição do crente e não pela condição. Esse é o nosso chamado. É o teu chamado, é o meu chamado. Assim que hoje ninguém mais nos engana. Se um dia você disser assim, eu vou me embora porque eu não aguento, não quero mais saber desse ministério, eu não quero mais, eu garanto para você que nunca mais você vai conseguir ser fiel a religião nenhuma, porque a tua mente foi lavada e nunca mais você vai se submeter a ordenanças, nunca mais você vai se encaixar verdadeiramente em religião nenhuma, ainda que você esteja dentro de um labirinto, nem lá você vai ser fiel. Porque foi o que aconteceu com todos aqueles que deram ouvidos a ventos de doutrinas e foram enredados, mas também lá não conseguem se firmar. Porque uma vez que Papai Deus ensinou a verdade dele, ela está em nós. Ninguém mais nos tira isso. Então, os escolhidos que rejeitam essa verdade são lançados num labirinto, são salvos por meio do fogo, né? Perdem a cobertura angelical, caminham sozinhos na vida, porque sem a cobertura angelical, os abençoados andam sozinhos nessa vida. E nunca mais eles vão se firmar em lugar nenhum. Então você vai ver abençoados chamando o que aprenderam com o ministério, tendo o linguajar do ministério, mas nunca mais vão estar firmados em algum lugar. E você sabe o que eu estou falando é verdade, porque tem muitas doutrinas, muitas coisas que hoje a internet é um buraco negro, você pode entrar nela e ouvir tudo. E você começa a ouvir e fala, poxa, legal, né? Esse abençoado está falando umas coisas tremendas. Porém, daqui a pouco, você diz, já não é assim. E aí já começa as ordenanças, já começam os cerimoniais, os rituais, que todos têm. Aí Papai Deus diz, opa, eu não te chamei para isso, eu te chamei para tratar com você com a renovação da tua mente. É por isso que a gente senta aos domingos e se reúne a assistir às palestras de José Luiz. Porque ali estão contidas o conhecimento das 14 epístolas do apóstolo Paulo, e ele disse, reine com isso. Não há mais nada o que buscar. Você é livre para ouvir o que você quiser, mas saiba que não há mais nada o que buscar. Ninguém vai tirar a tua salvação. Você é um abençoado com todas as bênçãos. Você tem aflições nesse mundo e você vai precisar lançar mão do conhecimento que Deus te deu para governar esse corpo de carne. Daí não passa, não há mais nada. O que passar disso é mentira religiosa. São pessoas tentando te escravizar, te acorrentar. E isso não procede da parte da cobertura angelical que Deus deixou para nós. Assim que, abençoados com todas as bênçãos, eu declaro o teu melhor dia e eu recebo que esse conhecimento produz em você frutos dignos, frutos para o Senhor, frutos dignos
da paz, de desfrutar da paz e do repouso dele. Melhor dia a toda a família da fé.